E bom dia a todos aqueles que visitem o meu blog com boas intenções verdadeiramente sinceras, a todos aqueles que visitam o meu blog sem estarem a fazer esquemas contra mim, que não andam a encher os bolsos à custa de fazerem esquemas para prejudicar, que não andam a fazer esquemas para usufruírem do meu problema para seu próprio benefício. E então, pronto, na sequência dos vídeos que eu tenho estado a gravar, também achei que este também não podia deixar de fazer parte, porque é uma coisa que tem-me afetado a mim pessoalmente, que trata-se de que eu já me apercebi que muitas pessoas, ou seja, olham para essa situação, para essa história que se passou de eu ter conhecido este senhor que é agente da PSP, o senhor João Pedro Miguel Ramos, e de ter durante algum tempo trocado mensagens de Facebook com ele e ter falado com ele também por mensagens telefónicas algumas vezes. E assim, eu fiz algumas vezes publicações relativamente assim, à pessoa dele, e tanto que assim, nunca cheguei a retirar as publicações, porque eu depois, assim, a dada altura, apercebi-me que se as retirasse, primeiro eu expliquei que eu não iria retirar, porque assim, as publicações todas que eu fui fazendo, desde que eu tinha o Facebook, ainda nem era um blog, já lá estavam, e eu até pensei que se as retirasse até seria algo que ficaria esquisito, não poderia até levar a que as pessoas pensassem outras coisas, que eu quisesse esconder algo, e como eu não tenho nada a esconder, não retirei. E então, assim, mas eu tenho-me apercebido que sobre este senhor, as pessoas muitas das vezes parece que acham a história engraçada, que que até levam para o lado de ser algo assim que consideram que tenha sido apenas uma brincadeira, e depois como aquelas pessoas tratam de promover certas brincadeiras sobre o gato, sobre isto e aquilo. As pessoas às vezes acham isso engraçado, mas é porque as pessoas não têm uma ideia do que realmente se passou, do tipo de cilada de que eu fui vítima e de quais eram as verdadeiras intenções daquelas pessoas, os Illuminati, e deste senhor João Pedro Miguel Ramos. As pessoas não sabem o que é que eu sofri, não sabem qual era a cilada em que eu estava envolvida. E até há outra coisa que também tenho que acrescentar, que é, antes de eu conhecer esse senhor João Pedro Miguel Ramos, eu tinha uma outra pessoa que eu tinha conhecido, que eu julgava que tinha conhecido por acaso, e que já tinha até publicações de pressa, na altura que eu conhecia essa pessoa e que eu conversava às vezes com essa pessoa, tinha publicações no blog, no que na altura era apenas o meu Facebook, sobre essa pessoa. Inclusive até essa foi uma das coisas que depois chamou muita atenção de algumas pessoas para o blog, assim, prontos, porque isso é assunto para outra ocasião, para não fazer uma mistura aqui de vários temas. Mas o que eu queria dizer é que até mesmo essa outra pessoa, que era um rapaz que eu tinha conhecido, que era meu vizinho, até mesmo essa outra pessoa, tudo aquilo não passou de um esquema daquelas pessoas. Assim, nunca, eu já cheguei a descobrir como é que aquilo tudo foi montado, como é que aquilo tudo foi preparado. E também aquilo fazia parte de uma jogada muito agressiva a nível psicológico daquelas pessoas para tentarem destruir-me. Porque quando se fala em vida sentimental, toca-se num dos pontos que mexe com a estrutura psicológica de qualquer pessoa. E ainda mais no meu caso, sendo eu uma pessoa com um passado assim de perturbação por ter estado tanto tempo nas igrejas onde eu estive, especialmente na Igreja Universal, em
que, pronto, passaram-se coisas comigo que eu ainda nem contei muito bem, mas que foram coisas que me fizeram, de certa forma, ser uma pessoa que vivia vivia num modo de ver, tinha uma maneira de ver as coisas que me deixava às vezes bastante aliada de coisas que, pronto, que se passam de uma maneira geral no dia a dia. E essas pessoas, aquelas pessoas, os Illuminati, que são os que estão por trás de tudo isso, orquestraram tudo isso contra mim, que foi colocarem estas pessoas, primeiro aquela, depois esta, no meu caminho, de formas a essas pessoas aproximarem-se de mim, ganharem a minha confiança. Para quê? Para que depois eu fosse manipulada por essas pessoas. E não só para que essas pessoas me causassem sofrimento, ou seja, sentimentos contraditórios vindos da parte delas, fazendo-me primeiro pensar que tinha encontrado alguém que se importava comigo, alguém que gostava de mim, e depois essas mesmas pessoas que ao princípio tinham demonstrado isso, começavam a demonstrar coisas perfeitamente contrárias. E o que é que isso daria aso na minha personalidade? Eu ia entrar em uma espécie de depressão, por não perceber exatamente o que é que se estava a passar, por não entender porque é que de repente as coisas estão assim. Eu depois quero, pronto, continuar a explicar sobre esse assunto, mas por agora era para deixar claro que as pessoas têm andado, ou seja, iludidas ao pensarem que isto são coisas que, assim, que têm algum tipo de piada, que foram engraçadas, porque não foram. Não foram e nem foram coisas quaisquer assim, coisas de pouca importância. Foram coisas feitas com as piores das intenções para tentar prejudicar-me severamente. Já no caso deste Sr. João Pedro Miguel Ramos, eu já cheguei a contar, em parte, que prepararam até uma cilada para que eu fosse, assim, para que eu fosse abusada e de que depois as coisas ficassem se apresentassem de formas a que parecesse que foi uma situação de comum acordo e que não teria havido violação nenhuma. Portanto, as pessoas por aí, eu ainda não contei muito bem como é que tudo isso se passou, podem ver que não foi uma coisa assim, uma brincadeira, não foi. Não foram coisas assim sem importância. E depois, assim, era toda uma série de pessoas, outros polícias, ligados a este senhor de alguma maneira, amizades dele e pronto, e conhecidos dele, que vinham todos ao meu Facebook fazer esquemas, insultar-me de todas as maneiras e feitios, amando dele. Ou seja, estavam todos a fazer um jogo psicológico para atingir-me. E ele dizia sempre que não sabia nada disso, que não sabia o que é que estava a passar. E eu, como tinha confiança nele, achava que ele seria incapaz de me prejudicar, que ele seria incapaz de estar realmente envolvido com essas pessoas. O que eu pensava é que seriam aquelas pessoas, os Illuminati, que teriam tido contacto com algumas pessoas que ele também conhecia e que tivessem a fazer subornos a essas pessoas para fazerem o que estavam a fazer, não sabendo eu que tudo isso fazia parte de um conjunto já preparado a posterior para ser feito da maneira como estava a ser feito. Portanto, assim, às vezes eu quando vejo as pessoas a olharem para essa situação, assim, a acharem uma coisa engraçada, eu só sei que as pessoas não sabem do que é que se realmente passou. Não sabem realmente quais eram as intenções, quais eram as motivações por trás de toda essa história, porque isso nunca teve graça nenhuma, nunca foi nada feito assim de uma forma, como se possa dizer, uma pequena brincadeira, não. Não era disso que se tratava. Era algo intencionado, era algo intencionalmente preparado para atingir-me psicologicamente. Essa é que é a verdade. E eu depois vou voltar a falar nesse assunto, vou voltar a começar a dar pormenores sobre como é que isso tudo aconteceu, que é para as pessoas perceberem
que isso não foi nada de agradável e nem sequer se trata de uma coisa que tenha sido algum tipo de história romântica, de um mal entendido numa história romântica, porque não houve história romântica coisíssima nenhuma. Houve sim um esquema preparado para mim, para tentar atingir-me e tentar causar-me ainda mais danos. Por agora agradeço àqueles que assistirem a este vídeo com boas intenções, verdadeiramente sinceras, volto a dizer mais uma vez, e agradeço a essas pessoas por acompanharem o blog e pronto, até breve.